Senhores internautas e senhores telespectadores, vamos aproveitar este momento de reclusão dentro de nossas casas, com as nossas famílias, para retransmitir para vocês alguns momentos de grande destaque do programa Vamos Falar do Brasil. É um programa que tem por destino realçar as grandes figuras da sociedade brasileira, artistas, industriais, produtores rurais, nossas mulheres, etc. E nós tivemos grandes personalidades aqui presentes. Um destes figurantes extraordinários foi o senhor Carlos Wizard. Dono de uma escola de inglês, criou um patrimônio extraordinário. Hoje ele está em Roraima, num trabalho fenomenal de humanidade. Ele traz os venezuelanos para o sul do Brasil. E agora, com o coronavírus, ele largou esse trabalho humanitário para se dedicar à luta contra o coronavírus. Já construiu um hospital de campanha em Campinas e acaba de doar R$1 milhão para o hospital da Unicamp. É um homem extraordinário, será uma entrevista extraordinária. Vamos falar do Brasil. Em um país como o Brasil, marcado pela desigualdade de renda, talvez para um professor conseguir a tão desejada independência financeira seja um ponto alto na trajetória. Já o dito popular afirma que a vida, para valer a pena, todo homem deve plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Mas sempre busquei nos grandes pensadores algumas respostas. Cícero, por exemplo, considerado o maior orador de Roma antiga, dizia: ao longo da vida não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la para viver plenamente. E é assim que muitos empresários brasileiros surpreendem o mundo. Usam a sabedoria adquirida ao longo dos anos para evoluir no mundo dos negócios. Com um patrimônio avaliado em R$2 bilhões e 400 milhões, 17 marcas em portfólio, 4 filhos biológicos e 2 adotivos. Sonhar e colocar em prática aquilo que vislumbra sempre fez parte da vida do meu convidado deste Vamos Falar do Brasil. Agora, com a crise vivida pelos refugiados venezuelanos, ele se reinventa novamente e sai do eixo Rio-São Paulo-Nova York, outrora lugar comum no seu dia a dia, para viver em Roraima e ajudar os moradores do país vizinho a ter melhor sorte por aqui. Sorridente, na maior parte do tempo, ele corrobora a frase de Cícero já citado aqui, que os sonhos são como os deuses. Se não se acredita neles, eles deixam de existir. Então, ensinar, aprender, empreender e ajudar devem fazer parte do sentido da vida para ele. Senhores telespectadores, senhores internautas, vamos gravar mais um programa Vamos Falar do Brasil, recebendo hoje esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. Muito obrigado, Carlos Wizard, por estar presente aqui no programa. Muito obrigado. Meu amigo Joseval, uma satisfação retornar aqui e poder falar sobre o Brasil, um país tão brilhante como o nosso. Isso aí. Tenha bondade, fique à vontade, fique à vontade. Muito bem, este é o homem começou desde muito jovem, criança ainda, foi para os Estados Unidos, sei lá como, ele vai explicar, para aprender inglês, depois montou um curso de inglês dentro de casa e hoje construiu um patrimônio invejável. Então é isso que nós queremos saber, Carlos, como é que foi essa caminhada? A começar pelo nome Wizard, que você inseriu no portfólio do seu nome, que você é Carlos
Martins. Você inseriu Wizard. Eu falei, por que será? O que quer dizer Wizard? Aí eu me lembrei do Mágico de Oz, que é Wizard of Oz, que é mágico, mas eu fui no Michaelis. Tem lá também mágico, bruxo, homem esperto. Qual desses conceitos te atingiu para você botar Wizard no nome da sua empresa? A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. É um mágico, então. Eu trabalhei, estudei nos Estados Unidos por 5 anos. E faz parte da cultura americana as crianças, desde o primário, estudar a história do Mágico de Oz. E qual que é a história do Mágico de Oz? Conta a história de uma garotinha, Dorothy, que queria se encontrar com o grande mágico, que era o grande sábio. E ela vai acompanhada de um leão, de um homem de lata, e ela vai acompanhada também de um espantalho. Certo. E eles vão contando a história da vida deles. O leão dizia que era muito medroso, o homem de lata dizia que não tinha coração, e o espantalho dizia que não tinha cérebro. Mas quando eles chegaram lá, o sábio disse, não, o leão tem toda a coragem, o homem de lata tem um coração forte, e aquele que é o espantalho também é muito inteligente. Basta que cada um explore o seu potencial interior. E assim cada um descobriu a sua capacidade. Eu acho que o idioma, o aprendizado de uma nova língua, faz com que a pessoa supere a si mesma. E ela adquire novas habilidades, desenvolve o próprio potencial e ela conquista novas terras. Então, toda aquela história sempre me emocionou muito. Sem dúvida. Mas você foi para lá com 9 anos, 10 anos? Eu vou começar a história para você poder se situar aí na cronologia. Quando eu tinha 12 anos de idade, morava em Curitiba. Eu sei que você é paranaense também. E meu pai, naquela época, era motorista de caminhão e eu percorri o interior do estado do Paraná com meu pai. E naquela ocasião, meu pai, já com 7 filhos, ele dizia que tinha muita maldade no mundo. E ele queria encontrar um caminho que ele pudesse criar os meninos e as meninas num caminho da fé, da espiritualidade. E, embora ele com minha mãe eram católicos, eles passaram a conhecer outras denominações religiosas. Sim. E foi nesse momento que eles conheceram a Igreja de Jesus Cristo, certo, dos Santos dos Últimos Dias. Eu quero que os senhores telespectadores saibam que estamos diante de um homem muito religioso. Ele é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que são os mormons. Os mormons. E naquele momento, aqueles jovens americanos, missionários, colocaram um sonho na minha mente, Josebal. Eles diziam assim, Carlos, você é pequeno ainda, uma criança, mas você vai crescer. E um dia você vai poder estudar nos Estados Unidos, fazer a faculdade lá em Utah. Josebal, para mim isso era um sonho impossível. Meu pai é motorista de caminhão, minha mãe costureira. Como que eu podia imaginar que eu ia estudar nos Estados Unidos? Mas na hora certa, no momento certo, eu fui aceito na Universidade Brigham Young. Com que idade? Então, nessa altura, eu já estava com 26 anos de idade. Já tinha casado, já tinha filhos gêmeos, estava num outro momento de vida. Já era. E de lá você foi para Portugal? Enquanto jovem ainda, solteiro, com 19 anos, eu fui para Portugal e passei 2 anos, porque você que conhece a cultura da Igreja Mormon, sabe que existe um programa chamado Missões, onde o rapaz dedica 2 anos da sua vida para um trabalho voluntário. Então, eu passei 2 anos em Portugal e depois que eu retornei ao Brasil, foi que eu conheci a mulher da minha vida, a Vânia, me casei com ela e daí passei a prosseguir as metas. E retornou ao Brasil com que idade para montar essa estrutura da Wizard? Então, eu retornei ao Brasil daí formado com idade de 30 anos. Certo. E Curitiba. Então, naquele momento, eu fui trabalhar na região de Campinas. Verdade, onde está a sede da holding. Exato. E lá eu fui contratado por uma empresa multinacional e o meu plano naquele momento era ser um executivo. Trabalhar alguns anos aqui, outros anos lá e subir essa escalada corporativa. Até que um dia o meu chefe me chamou e disse, Carlos, você é o mais dedicado, o mais empenhado, você é o mais responsável, é o primeiro a chegar e o último a sair. Eu pensei, ele vai me promover, vai me dar um aumento. Mas, infelizmente, a empresa está passando por uma reestruturação
e você está sendo despedido. Olha Gente, eu não só. podia acreditar que depois de tanto esforço para chegar naquele ponto, eu estava sendo demitido. Mas eu acho que tem alguns momentos na vida que marcam, e aquele momento me marcou, porque alguns colegas da empresa disseram: Carlos, você podia nos dar umas aulas de inglês? Eu pensei, por que não? E eu comecei dando aulas... Mas isso em Campinas? Lá em Campinas. Certo. Eu comecei dando aulas na minha casa para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas. E foi assim que teve o embrião do futuro projeto chamado Wizard. E você usa muito franchise. Aliás, você chegou a falar, me parece que até presidiu a ABF, Associação Brasileira de Franchise. Explica para os nossos espectadores o que é isso e como que nasceu essa ideia de o senhor espargir a empresa para todo o país. Então, eu vou contar para você que quando eu comecei o meu projeto, eu pensava pequeno, Joséval. Eu comecei a dar aulas de inglês e eu pensava assim: se algum dia eu dando aulas de inglês como professor conseguir ganhar 10 mil reais, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. Ainda hoje com esse salário. Naquela ocasião, passado o tempo, eu consegui essa remuneração. Mas daí eu pensei, o que vai acontecer se eu adoecer, se eu ficar 30 dias sem trabalhar, se eu pegar minha esposa e meus filhos, viajar por 30 dias, tirar férias, quanto que vai ser o meu retorno no final do mês? Zero. Então aí me deu uma inspiração. Você tem que multiplicar o seu negócio, você tem que ganhar escala, você tem que dar uma forma de fazer com que o teu sistema se desenvolva por outros locais, outras cidades. Foi aí então que surge a ABF, que você citou, a Associação Brasileira de Franchising. E daí eu pensei, o sistema de franquias, eu já conhecia porque tinha morado em Portugal, já tinha morado nos Estados Unidos, é a maneira mais segura e rentável de montar e expandir um negócio, porque a pessoa já pega um modelo de negócio comprovado, testado, e foi assim que eu optei pelo sistema de franchising para expandir o negócio. Mas o Brasil não tinha esse hábito, não é? Como é que você conseguiu inserir na mente dos seus parceiros a criação e a expansão do seu negócio? Então, qual foi o primeiro deles? O primeiro foi Carlos Alberto Rocha, um amigo querido meu, que até hoje eu tenho uma estima, um carinho, uma admiração. Ele também era professor de inglês na cidade de Araraquara. E eu bati um dia na casa dele. Eu disse: Rocha, você é professor de inglês. Eu trouxe um método novo, um sistema rápido de aprender inglês, e você pode aumentar muito o número de alunos que você tem aqui na cidade. E ele ficou assim um pouco desconfiado, né? Porque ele nunca tinha ouvido falar desse novo método. Por isso que eu perguntei. Mas só pela amizade ele disse: eu fazer um teste. E daí ele adquiriu lá uns materiais e passado 30 dias ele me ligou: Carlos, o método está funcionando, pode mandar mais materiais que eu tenho mais alunos. Daí o segundo foi já uma professora da cidade de Mogi Guaçu, a Antonieta, e o terceiro foi o professor Vilela, da cidade de Araras. A planta foi em São Paulo, no estado de São Paulo. No interior de São Paulo. E aí tem um fato curioso que eu quero comentar com você, Joséval. Eu nasci em Curitiba e quando comecei a dar aulas, eu pensei, sabe o que, eu vou me mudar para Curitiba, porque Curitiba é uma grande capital, a gente é de lá, tem famílias, e eu fui falar com meu sogro, professor naquela época, já aposentado, uma pessoa assim muito vivida. Eu disse: seu Raul, estou pensando sair lá de Campinas e vir aqui para Curitiba, montar o meu negócio, vou ficar mais perto da família. Ele disse: não faça isso, Carlos. Eu disse: mas como não? Você está no melhor lugar do Brasil. Campinas é a porta de entrada para o interior. E o estado de São Paulo é a locomotiva desse país. Eu até gostaria que você viesse, trouxesse a minha filha, os meus netinhos para cá, mas comercialmente é melhor ficar no estado de São Paulo. Então, até hoje eu tenho que agradecer a sabedoria do seu Raul. Tem que respeitar o diabo, não é por causa do chifre, é por causa da idade. Ele é mais velho. A experiência. Ô Carlos, e qual foi o próximo estado que você foi? Você estava em São Paulo, aí você foi para onde? Para o Paraná?
Agora está me desafiando buscar minha memória. Possivelmente foi para o Paraná, em função de eu ter contatos, conhecidos. Eu tinha também uma amiga minha chamada Etelka Bezerra, nunca vou esquecer o nome da senhora. Ela era professora de inglês em Joinville, então ela foi uma próxima. Um outro amigo meu também de Porto Alegre, Severo, ele era professor de inglês e passou a dar aulas com metodologia lá. E assim, onde eu tinha um contato com algum professor, eu fui espalhando o sistema. Senhores espectadores, com toda essa serenidade, essa simplicidade com que ele fala da sua escola de inglês, é bom divulgar, é bom que os senhores saibam que futuramente ele vendeu sua escola para um grupo inglês por 2 bilhões de reais. Isso é uma grandeza para o nosso país também, não é, Carlos? É um país de oportunidades, não é? Então aqui tem um Porque aspecto... esse é o título do nosso... Vamos falar do Brasil. Esse é um aspecto que a grande parte da população não sabe, Josebal. Nós temos hoje no Brasil 30 novos milionários por dia. Não diga. Hoje tem 30 novos milionários. Aonde se inscreve? Eu quero entrar nessa fila. Amanhã tem 30 novos, depois da manhã mais 30, no final do mês vão ser quase 1.000 novos milionários no Brasil. Isso não está acontecendo no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia, não está acontecendo no México, mas está acontecendo aqui com o governo... Então não há crise no Brasil, na sua visão? Com o governo da direita, com o governo da esquerda, com toda essa turbulência que a gente passou e até hoje, você sabe que a economia ainda não despertou, não despontou. Ainda não, por isso que mas, eu estou perguntando, e a crise? Assim, então, o empreendedor, ele não fica olhando nos noticiários para tomar suas decisões. Ele não se baseia no que está dizendo a notícia A, ou B ou C. Ele tem um projeto, ele acredita em si mesmo, ele acredita no projeto, acredita no mercado, acredita nas pessoas, ele corre atrás, ele paga o preço do sucesso. E sempre com a visão de atender uma necessidade do mercado. De nada adianta eu ser apaixonado por algo que o mercado não procura. Então, se a pessoa tem essa visão, não importa se é plano Collor, plano cruzado, se é plano real, se é o governo atual, o ex-governo, o negócio vai prosperar. Depende de confiar em si mesmo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Você me lembrou que eu, no colégio, que eu vivi no interior de São Paulo, em Paraguaçu, nosso diretor, que era um pastor presbiteriano, nos ensinava a poesia Vitória na Vida. Que diz, pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Ele dizia, a força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Você me recordou um poema de 50 anos atrás. E grande sabedoria nesse poema. Não é? Essa é Muito bem, agora vamos continuar. Você, então, estruturou a sua escola de inglês, aí você vendeu. Uma pergunta antes disso, Carlos. Você inseriu a palavra wizard no seu nome, porque foi a sua vida e foi o seu sucesso. Mas aí você vendeu a Wizard. Como é que você teve coragem de se desfazer de algo que já tinha sido plantado no seu coração? Como é que foi esse momento? Então, tem 2 aspectos que é importante o nosso estimado internauta, a nossa plateia saber. Primeiro, hoje seria fácil alguém colocar o nome de Wizard no seu nome próprio. Sim. Uma escola gigante, com alunos em todo o Brasil, um sucesso comprovado. Mas foi no primeiro ano de existência do negócio que eu tomei essa decisão. E foi uma inspiração de uma franqueada. O nome dela é Márcia Rossi, da cidade de Mogi Mirim. Sim. Ela veio falar comigo e disse, Carlos, eu tenho uma sugestão. Se eu fosse você, eu colocaria Wizard no seu nome próprio. Em vez de ser Carlos Martins, ficaria Carlos Wizard Martins. Eu disse, Márcia, que ideia maluca. Não tem a menor chance. Ela disse, mas então você não ama essa marca? Eu disse, eu amo. Mas entre amar a marca e colocar a marca no meu nome tem uma distância muito grande. Sim. E daí, José Belnome me fez um desafio. Carlos, se você não colocar Wizard no seu nome, eu vou colocar no meu. Nossa. Daí eu pensei... Como é que era? Quem era ela?
Márcia Rossi, de Mogi Guaçu. Mogi Mirim, melhor. Mogi Mirim. E daí eu pensei assim, antes que ela coloque no nome dela, deixa eu colocar no meu, né? Sim, mas e daí? Aí você se desfez desse nome, ainda que por 2 bilhões. Mas é a sua alma, sua vida, sua história. Então, aqui tem um outro aspecto que é importante a gente citar. O brasileiro, normalmente, ele monta um negócio, ele faz a empresa crescer e no pensamento dele, ele vai levar aquela empresa até o dia da sua morte, certo, o resto da vida. E a cultura estrangeira, seja do norte-americano, do europeu, é bem diferente. Ele monta um negócio, ele faz o negócio crescer e se alguém faz uma boa oferta, ele passa para frente e ele não tem um apego emocional com o negócio. Com o negócio. Então, quando... É diferente do brasileiro. É diferente. Então, quando o estrangeiro chegou aqui e me colocou na mesa um cheque de 2 bilhões de reais, eu tinha a opção de pegar o cheque ou não pegar. Se eu tivesse pensado só pela emoção, eu teria deixado passar a oportunidade. Mas naquele momento, a razão prevaleceu. Vem algo de cima, não vem? Certamente, eu acho que tem já algo de cima, uma inspiração, já vem uma força maior. E continuando nessa sua história, que é linda, como um brasileiro, filho de caminhoneiro, não é verdade? E chegou onde chegou. Aí você foi expandir para outros setores da vida. Bom, você vendeu e ficou proibido de montar uma escola de inglês? Não é assim que trabalha a venda das marcas? Geralmente, quando você tem uma empresa e você realiza uma negociação, certo, existe um período chamado de non-compete, ou seja, é um período que você não pode abrir concorrência com o negócio que você acabou de vender. O que é? 1 ano, 2 anos? Geralmente é de 5 anos. 5 anos? Nós negociamos e reduzimos para 3 anos. Então, por 3 anos eu não podia voltar no ensino de idiomas. Mas eu, por outro lado, tenho o espírito empreendedor. Eu fui buscar orientação técnica, orientação financeira de quem já tem experiência. E o que eles orientam? Quem tem uma grande fortuna, ele tem 3 destinos do seu dinheiro. Primeiro, tem que colocar uma parcela em bens imóveis com renda garantida, contrato de longo prazo. Segundo, tem que... O que é isso? É comprar uma empresa e alugar? Comprar um imóvel e alugar? Não somente comprar um imóvel, mas é comprar um imóvel comercial, que o mercado chama de AAA, que já tem um contrato de longo prazo com garantia de pagamentos, de forma tal que você não vai correr um risco. Não é imobilizar por imobilizar, por Isso, garantia de segurança, não. Já é negociar. Já é um contrato negociado de médio e longo prazo com garantia dos recebíveis. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. São 3. Segundo, colocar parte do seu recurso numa moeda forte, no estrangeiro, e geralmente com um retorno mínimo. Mas somente aquele recurso já vai dar uma garantia, uma segurança, uma estabilidade por muito tempo. E terceiro, se a pessoa tem o espírito empreendedor, ele vai reservar parte daquele recurso para novos projetos, para voltar para o mercado. Sendo que eu tenho 2 filhos que são empreendedores como pai, Charles Martins e Lincoln Martins, nós optamos por voltar ao mercado com a rede Mundo Verde. Foi a primeira depois? Foi a primeira, depois da venda da escola. É uma rede de alimentos, né? Lógico. Rede de alimentos saudáveis, nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Na época que nós assumimos, tinha 250 lojas, hoje já passaram de 400 lojas. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil, inclusive, em todos os estados do Brasil, inclusive em Roraima, onde eu estou vivendo hoje, tem uma loja do Mundo Verde. E se você for hoje na ilha Fernando de Noronha, a única franquia que tem na ilha é uma loja do Mundo Verde. A única franquia lá, da nossa grande ilha de Fernando de Noronha. Olha só. Bom, e o Mundo Verde, o que é? É alimento vegano? O que é aquilo lá? É alimento saudável, ou seja, as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre a qualidade de vida. E isso passa por uma reeducação alimentar. A pessoa passa a ser mais seletivo naquilo que ela vai consumir no dia a dia. E você pode ir no mercado convencional e vai ter lá 1 ou 2 prateleiras com produtos naturais. Mas nós, no Mundo Verde, temos uma gama de 2.000 produtos
Nossa, qualificados, 2.000 produtos? 2.000 produtos naturais. Naturais. Então isso, para o cliente... Tem feijão, não? Tem feijão diferenciado, tem arroz diferenciado, tem massas sem glúten, uma série de produtos. Quantas lojas em São Paulo? Desculpe te interromper. Em São Paulo, capital ou São Paulo, estado? Não, capital, aqui na Somente cidade. na capital temos mais de 30 lojas. No estado? O estado passa de 100. Passa de 100. Aí, e o segundo grupo que você montou, depois do Mundo Verde? Então, aí nós tivemos uma série de investimentos que fizemos. Entre eles, nós adquirimos a Topper e a Rainha, que antes pertencia ao grupo Alpargatas, e hoje, então, nós somos detentores dessas duas marcas, que já foram marcas muito tradicionais no país. A bola Topper, tudo, a Rainha, eram duas. Artigos esportivos eram geral. famosos. Mais tarde, nós fizemos uma associação com o jogador de bola Ronaldo. Sim. Abrimos escolas de futebol com o Ronaldo em várias cidades do Brasil e no exterior também. E mais tarde, Joséval, nós entramos no setor de comidas rápidas, fast food. Meu filho, Lincoln, foi até Irvine, lá na Califórnia, negociar com o Taco Bell para trazer essa rede de comida mexicana para o Brasil. Eles nos deram... O taco é famosíssimo no muito, México, né? E gostoso, né? Um sanduíche gostoso. Maravilhoso, é verdade. E é uma rede já tradicional, são mais de 6.000 lojas no mundo todo, não estava no Brasil, e meu filho então foi negociar com os americanos para trazer a loja. Eles deram 3 anos para a abertura de 20 unidades. E meu filho Lincoln, tenho essa satisfação de dizer, em 1 ano ele abriu 20 lojas. Nossa. Ganhou um prêmio internacional, que foi o primeiro franqueado na história da empresa, de um único ano, abrir 20 unidades. Eu pensei que fosse a Pizza Hut, que você hoje também uma das empresas do grupo. Então, posteriormente, a Pizza Hut bateu na nossa porta. Nós queremos passar para vocês a gestão da Pizza Hut. E nessa mesma esteira, KFC, que é Kentucky Fried Chicken. Então esse é o setor de alimentos. Esse é o setor de alimentos. E recentemente anunciamos a entrada na IMC, que é International Meal Company, que é detentora da rede Frango Assado, Viena, entre outras. Então hoje nós estamos consolidando esse mercado voltado à alimentação rápida. Quantas paradas e encontros no frango assado que ficam na nossa memória. Vou me lembrar sempre do rosto da Carlinha quando senti o cheiro irresistível dos pães de semolina saindo do forno, saboreando aqueles espetinhos. Faz parte das nossas vidas. Muito bem, olha, são 17 empresas, então tem mais uma, deve ser 18 empresas. Nós ainda vamos falar de outras delas, porque é importante a gente saber disso, já que temos a presença do Carlos aqui na nossa frente. Mas eu vou deixar para depois do intervalo, porque a primeira pergunta vai ser a seguinte: como é que você consegue comandar tudo isso? Porque não é fácil. Dentro de instantes. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante:
as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. Tem uma história tão rica quanto o sobrenome sobre a televisão brasileira. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior veio nos trazer uma experiência e um conhecimento que será o futuro da energia no país, a energia solar, que ele chama de energia voltaica. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy, foi um homem que presidiu uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Esteve aqui conosco falando não apenas da publicidade, mas o que ele entende por democracia e por Estado democrático de direito. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável, que hoje dá palestra em francês na França. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos, dos nossos gatos, dos nossos cachorros, das nossas aves. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira, sustentáculo da economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wieser Martins. Esta figura extraordinária que os senhores vão conhecer. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, como os que têm acompanhado, já viram a grandeza deste homem que está aqui conosco e ele não falou nem 10% do que ele é como pessoa, como religioso e como um homem que constrói neste país. Eu deixei em suspenso a próxima pergunta, porque um homem que tem 17 empresas, para a gente é duro cumprir a nossa. Imagine 17 empresas, como é que você faz? Essa é uma pergunta recorrente e essencial, doutor. Sabe por quê? A maior parte das pessoas não acredita nas pessoas. E quando você não acredita nas pessoas, você não vai fazer negócios, você não vai treinar, investir, orientar, você não vai fazer parcerias, você vai se fechar. Então, quando as pessoas me perguntam, Carlos, como você explica a tua capacidade de gerenciamento, a tua capacidade de expansão, a tua capacidade de manter tantos negócios, se eu tivesse que responder numa única frase,
Joseval, diria que é a minha capacidade de confiar, acreditar, investir, treinar, orientar e motivar as pessoas. Porque daí eu formo times de campeões, times de executivos, times de gestão, e essas pessoas, sim, é que fazem todo o processo de gestão dessas diferentes empresas. Porque cada uma delas tem um time específico. Porque realmente seria impossível para mim ou para você, qualquer pessoa, cuidar de tantas empresas. Mas quando nós temos essa visão, esse compromisso e ao mesmo tempo essa direção, nós conseguimos cuidar de todos esses interesses. Você tem ideia de quantos funcionários tem todo esse grupo? São mais de 10 mil funcionários. 10 mil funcionários. Mais de 10 mil funcionários. Como é que você escolhe seus líderes? Acreditando, sim, mas de que forma? Tem alguns aspectos que nós zelamos muito. E se eu tivesse que resumir em 2 aspectos, eu diria que a competência e a integridade. Ou seja, quando eu falo competência, ele tem que ter um histórico de sucesso. O que ele já realizou, o que ele já conquistou. E segundo, tem que ter a integridade. Daí você perguntar, mas se só tiver competência e não tiver integridade, não vai dar certo. Não vai dar. Se só tiver integridade e não tiver competência, também não vai dar certo. A pessoa mais íntegra que eu conheço é minha querida mãezinha. Mas eu não posso dar uma empresa para minha mãezinha fazer a gestão, porque não vai dar certo. Até porque ela te dá uma surra. Então, tem que ter essa combinação de competência e integridade. Sim, isso quanto aos líderes. E quanto aos funcionários, esses 10 mil, qual é a capacitação que eles têm que ter para ingressar numa das empresas do seu grupo? Então, você foi muito feliz na sua colocação entre liderança e os demais membros. Então, muitos dos membros que fazem parte da empresa hoje, eles começaram como estagiários. Então, eu acho que todo empreendedor bem-sucedido... Nasce lá dentro. Todo empreendedor bem-sucedido, na minha opinião, ele precisa ter uma parte da sua missão como um mentor, um treinador, aquele que vai mostrar o caminho, que vai motivar a pessoa, descobrir um talento que às vezes nem ela mesma sabe que tem. Então, quando eu vejo uma pessoa que entrou como estagiário e ele passou por todo aquele processo de crescimento profissional, isso me dá uma satisfação muito grande. Você entrou também na área de cosméticos com a Aloha, é isso? Não? Exatamente, é um projeto recente, tenho 2 anos com ele, juntamente com minhas filhas Thaís Martins e Priscila Martins. É um projeto... Foi bom, você só tinha elogiado os filhos até agora está dando uma oportunidade para as meninas. É que as meninas, elas são muito vivas. Começaram a ver os irmãos se dando bem na vida, pensaram, temos que ter o nosso projeto. Quer ter um reforço extra para a sua saúde e de toda a sua família? Conheça o Própolis Verde Aloha. Alterações de humor, cólicas, irritação, alterações de sono e dores de cabeça são alguns sintomas comuns da tensão pré-menstrual. Aloha Life apresenta o Roll-On Bella, a essência da feminilidade. Poluição, tempo seco, exposição ao sol, produtos químicos, agentes descolorantes. Para proporcionar saúde e qualidade para os seus cabelos, a Aloha apresenta o Sérum Capilar com Ultra Proteção. E aí lançaram esse projeto chamado Aloha, que é um projeto de cosméticos, produtos alimentícios, óleos essenciais. Inclusive lançamos recentemente, isso é importante o nosso telespectador saber, um óleo essencial voltado para crianças com autismo. Então, se você tem ou um filho, uma filha, um neto, uma neta, um conhecido que tem um filho autista, existe um óleo essencial chamado Ability. Basta entrar no site da empresa, aloha.com.br, e você vai ter acesso. E o que faz esse óleo essencial? Isso que eu ia perguntar, qual é a influência que tem no mal do... Esse óleo essencial, ele age diretamente na capacidade de concentração da criança. O autista, conforme você sabe, ele é um menino assim, de difícil capacidade de concentração. Então, isso estimula a capacidade da criança se concentrar, a capacidade afetiva, porque é difícil fazer com que o autista olhe nos seus olhos. Ele sempre está olhando assim para um outro lugar.
é difícil fazer o autista também abraçar. Ele tem uma certa resistência ao toque. Então, nós temos tido assim testemunhos, depoimentos emocionantes de pais com filhos autistas que passaram a usar uma gotinha só. Passa uma gotinha na nuca ou no pezinho da criança e depois... Como é que chama o remédio? Vamos repetir para os nossos... Na verdade, o nome é Ability. Ability. É da marca Aloha e o acesso, basta entrar no www.aloha.com.br e você vai ter então não somente a explicação e as funções deste óleo, como também o acesso, como que você pode adquirir aí na tua própria cidade. Carlos, agora vai ser a crítica do jornalista, para te liberar dessa crítica, ao sistema bancário brasileiro, os juros, essa coisa terrível que atinge não sei quantos milhões de inadimplentes, numa vida dura que atinge toda a classe média, toda a população brasileira. Você criou o Banco Social. O que é isso? Banco Social é uma plataforma digital em que a pessoa pode fazer transferências de recursos, pode fazer transferência de dinheiro, tanto você pode receber como enviar o dinheiro, pode fazer pagamentos, pode fazer transferência de conta para conta, ou seja, é um banco na palma da sua mão. E não importa se você está no Brasil, está na China, está nos Estados Unidos, na Europa, na África, você pode, vamos supor, a tua funcionária disse, doutor, estou precisando de R$100 para pagar essa conta. Você, qualquer parte do mundo, transfere para ela, está no celular dela, e ela dali tem a liberdade de usar aquele recurso. E isso que é mais importante, a taxa zero. Porque hoje, conforme citou, você entra no banco, para respirar no banco você já está pagando. Certo. Então, felizmente o governo está aí com uma medida que vai limitar a taxa do cartão de crédito. Certo. Porque também é um assalto, né? As taxas que o banco cobra para cartão de crédito. O Banco Social não tem isso. Não. Não tem. Você falou na China. E eu li no seu histórico que você já andou por lá. Está querendo também montar um Wizard na China? É de mandarim? Que história é essa? Não, lá não é mandarim, seria inglês. É mandarim. Lá fala mandarim. Né? Mas lá, o mandarim eles já falam. Então faz 5 anos que eu estudo o chinês, o mandarim. Não diga. E quase que diariamente eu tenho contato com o idioma. Não já diga. consigo hoje me expressar livremente. Já lancei 2 livros na China, já fiz palestras em várias universidades chinesas falando mandarim. 消息，巴西著名足球明星罗纳尔多年内将空降英雄城。我今天很开心的宣布，我的目的来这里是准备罗纳尔多买饭来这里，因为我们有个非常好的足球的项目，还有罗纳尔多打算来南山，所以我来了这里准备他的3个月以后的买饭。Eu penso que qualquer empresa bem-sucedida ela tem que ter um pé na China, uma vez que são 1 bilhão e 400 milhões de consumidores. 亲爱的朋友们，我真的很开心见到你们来我的 Taco Bell 商店，所以现在是吃饭的时间。你知道怎么我们吃这个 taco 吗？是这样看。Taco Bell 真的是墨西哥最好吃快餐。Eu tenho duas netas em Xangai, já contratadas. Então, aliás, na área de educação, aplicam ensinam criança em inglês para criança de 3 anos, o método Montessori. Você está a par disso, não? Eu penso que qualquer método, qualquer incentivo que a criança receba, especialmente no que diz respeito à aquisição de uma nova língua, quanto mais jovem, mais cedo, mais fácil vai ser para a criança, porque vai aprender naturalmente. Eu tenho que me esforçar, me empenhar, me dedicar muito para aprender estrutura da língua, a gramática, a pronúncia, todo um contexto. Para a criança ele faz isso naturalmente. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Quando eu vi que você foi para a China, né? Eu falei, ele é um religioso, acho que ele não sabe a língua que o São Pedro fala, então ele está indo no mundo inteiro. Mas você já tem escolas lá na China? Nós temos escola de futebol com a bandeira Ronaldo. Não, mas escola de estudo do inglês, não? Não. Mas é sonho seu fazer isso? Também não. Ainda não. Eu voltei ao ensino do idioma
do inglês, numa parceria com Flávio Augusto. Ele é... Que era o seu primeiro sócio, Flávio Augusto? Não, ele é fundador da WhatsApp. Que é uma nova empresa. Ele montou essa escola, o WhatsApp, e hoje está em todo o Brasil. E depois que nós vencemos o nosso período de não compete... De 5 anos, de 3 anos? 3 anos, nós nos associamos ao Flávio Augusto e hoje estamos à frente então, do projeto WhatsApp e também da Number One, que é uma outra escola de inglês que faz parte do grupo. E então o meu lado professoral, eu me contento dentro da escola WhatsApp. Dentro do Brasil. São escolas de inglês chamadas Number One e WhatsApp. Outra coisa que você criou, que eu gostaria de expor para os nossos telespectadores, é a Fintech. O que é isso? Então, Fintech é essa holding, que uma das bandeiras dela é o Social Bank, e a nossa Fintech nós acabamos atendendo a necessidade do governo federal. O governo emite cartões de benefício para vários programas sociais. E uma das dificuldades era transferir o benefício para o usuário. Ele ficava numa fila imensa lá na Caixa Econômica e, às vezes, aquilo ali gerava um transtorno tanto para o usuário como para quem estava no banco. E hoje não. O governo distribui Minha Casa Minha Vida, Cartão Cultura, uma série de programas, e nós é que alimentamos esses cartões através dessa plataforma Fintech. A título de informação para você também, nós temos um contrato com a Uber. Todo motorista Uber desse país, quem faz o repasse da parte financeira é a Fintech, Hub Fintech. Ou seja, eles são classificados, eles são inscritos na Fintech? Eles são inscritos, eles têm um cartão e todo o movimento então, financeiro passa por essa plataforma. Ou seja, é um negócio gigantesco, e temos aí uma tecnologia de alto nível para manter toda a estabilidade, toda a segurança, toda a propriedade que precisa ter. Senhores internautas e espectadores, antes de ir para a parte final do programa, que eu acho que é até a mais linda, porque é o trabalho social que este homem faz, que é inédito, os senhores vão tomar conhecimento disso, eu queria uma palavra sua sobre o Brasil de hoje. Eu penso que hoje nós temos 2 Brasis dentro do mesmo país. Nós temos aquele Brasil que é o Brasil do Paulo Guedes, que é o Brasil que o juro está caindo, o emprego está voltando, nós estamos fazendo as reformas, sejam elas administrativas, tributárias, nós estamos tomando decisões importantes, estruturais para o país, nós estamos vendo o país a longo prazo. Esse é o Brasil que eu acredito. E daí tem o segundo Brasil, que é o Brasil da mídia. E o Brasil da mídia, se você olhar diariamente, não importa qual o jornal que você vai ler, é só crítica, é só notícia negativa, é só aquilo que te baixa o astral. Então eu prefiro focar toda a minha atividade no primeiro Brasil, que é esse que é o teu Brasil, né? Que é o nosso Brasil. É o destino, é o que eu falo, o que apodreceu foi a República. A nação continua de pé. Perfeito. Nossos industriais, até nossos políticos, nossos agricultores, são os construtores deste país que estão fora dessa desgraça que a mídia apresenta todo dia. Então, eu simplesmente, é claro que a gente tem que estar sempre informado, mas eu não me deixo influenciar pelo negativismo que a mídia apresenta. Muito bem, senhores. Agora os senhores vão tomar conhecimento do trabalho que esse homem faz no nosso país, lá no norte. Ele acabou de dizer que mudou para Roraima. Imagine isso. Todo mundo dele está aqui, Campinas e Curitiba, e ele mudou para Roraima. Sabe por quê? Para acolher e colocar os venezuelanos que fogem de seu país, da miséria da Venezuela, e entram numa cidade pequena, que é a capital de Roraima. O que é isso, Carlos? Então, há 1 ano e meio, eu e minha esposa, Vânia Martins, fomos designados pela Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, como responsáveis pelo programa humanitário de acolhimento desses imigrantes que atravessam a fronteira da Venezuela para o Brasil e acolhê-los no sentido de conseguir um reinício de vida. Ou seja, nós acolhemos lá na fronteira, preparamos documentação, vacinas, toda a parte, digamos assim, legal dele ser um novo imigrante no país,
e depois encontramos posições de trabalho no restante do país. Não somente trabalho, mas acolhimento. E nós fazemos isso não sozinho, mas com uma rede de voluntários que são empresários, são líderes comunitários, líderes religiosos, cidadãos do bem, pessoas que têm uma sensibilidade à causa do refugiado. Nosso trabalho consiste em localizar oportunidades de emprego, moradia em outros estados do Brasil. E graças ao apoio que nós recebemos das diversas comunidades da igreja, nesse período nós já conseguimos interiorizar cerca de 3.000 pessoas em diversos estados do país. Quantos empresários você já regimentou nesse projeto? Então, eu li que são mais de 200. Então são centenas, mas o importante é saber que mais de 7.000 imigrantes já passaram por esse programa. Então, são quantos lá hoje soltos lá pela cidade? Nós temos duas realidades, Joséval. Nós temos 13 abrigos que o Exército, juntamente com as ONGs que estão lá, montaram e abrigam cerca de 7, 8 mil pessoas. Mas existem outras 10.000 pessoas que não estão abrigadas, elas estão em ocupações irregulares, ocupações espontâneas, clandestinas, ou estão agrupados numa única casa onde tem 20, 30 pessoas, alguns estão na rodoviária, estão nas ruas. Então nós estamos falando de 20.000 pessoas que estão precisando de acolhimento. Quantos chegam por dia? Tem noção, não? Então, diariamente, 600 venezuelanos deixam a Venezuela e vêm para o Brasil. Só que é 600 hoje, 600 amanhã, depois de amanhã mais 600. E Roraima é tão somente uma porta de entrada para o Brasil. Ali não é local de destino, porque o Estado não tem indústria, não tem empresas, não tem oferta de trabalho. 80% dos trabalhadores são funcionários públicos. Então é por isso que eu criei a plataforma chamada Brasil do Bem, www.brasildobem.com.br, onde pessoas como você, que é um líder comunitário, um líder religioso, um líder empresarial, pode acolher uma família, pode oferecer uma vaga de emprego. A propósito, é gente qualificada que vem ou desqualificada da Venezuela? Essa é uma grande constatação que nós temos. 80% das pessoas que atravessam a fronteira vindo da Venezuela já vêm com uma formação, qualificação profissional, com um histórico, ou seja, ele tão somente precisa de uma oportunidade para recomeçar a sua vida aqui no Brasil, porque ele já traz essa bagagem de experiência do país vizinho. E o governo brasileiro ajuda como? O governo brasileiro criou o que é chamado de Operação Acolhida. É uma operação conduzida pelas Forças Armadas, onde tem 3 objetivos. Primeiro é controle da fronteira. Segundo é acolher essas pessoas nesses abrigos que eu citei. E terceiro é fazer o programa de interiorização. Mas para que a interiorização aconteça, precisa ter, em primeiro lugar, um acolhedor. Porque nada adianta... E os empresários brasileiros estão recebendo esses venezuelanos? Nós temos algumas empresas, mas devido a, digamos assim, a imensidão, a grandiosidade da necessidade, nós precisamos de mais apoio. Mais apoio. A JBS é uma grande empregadora e é parceira nossa. Eu estive recentemente na Companhia Siderúrgica Nacional, também uma parceira nossa. A Ambev está se propondo a fazer contratações. Mas você traz os caras de avião, é isso? Né? O imigrante chega aqui no sul de avião. E felizmente conseguimos uma parceria com a Azul, com a Gol, com a Latam, e eles fazem o transporte gratuito desse imigrante. Gratuito? Gratuito, dentro da disponibilidade de assentos que tem no voo. Os bancos vazios? Os bancos vazios que tem no voo. Olha, tem algo mais que você queira dizer para os nossos telespectadores? Porque a entrevista, por mim, está maravilhosa. Então, o que eu gostaria de falar diretamente com você que está sintonizado conosco é que nós temos hoje mais de 10.000 pessoas que estão em Roraima em situação literalmente precária. Muitos chegam lá somente com a roupa do corpo, uma mochilinha nas costas e mais nada. E muitos são pais, pai e mãe com 2, 3 filhinhos pequenos. Então, na sua comunidade, acredito eu que você tem condição de acolher uma família. Eu penso o seguinte, se cada comunidade, cada igreja, cada município acolher uma família, nós vamos esvaziar aqueles abrigos que existem lá em Roraima. Então, eu conto com o seu apoio, basta entrar no site www.brasildobem.com.br
brasildobem.com.br. Você vai ter contato diretamente com a minha esposa, a Vânia Martins, e ela vai poder, então, trabalhar com você no acolhimento dessa família. E mesmo porque nós estamos no mês do Natal. Imagina só, nós estamos comemorando o aniversário, o nascimento de Jesus Cristo. Então, tem uma passagem da Bíblia, se você me permite, eu vou citar, que me emociona cada vez que eu cito. É Mateus 25. Estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Era estrangeiro e me acolheste. E daí perguntaram, mas mestre, quando que nós tivemos com fome, com sede, Sim. nu, estrangeiro? E daí o Senhor responde dizendo, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então nós, como um país cristão, eu acho que nós temos esse dever de fazer esse acolhimento. Muito bem, senhores. E o que me fascinou nisso tudo foi essa frase final dele de acolher os estrangeiros, dito por Cristo em Mateus capítulo 25, versículo 35, que eu fui ler. Porque o estrangeiro sempre me tocou. A partir de um livro de Albert Camus chamado O Estrangeiro, que é um dos best-sellers do mundo. Mas nesse livro, Sartre faz um prefácio maravilhoso. São várias. Ele quase constrói metade do livro do seu prefácio, Jean-Paul Sartre. Em que ele diz que todos nós no mundo somos estrangeiros. Somos passageiros, estamos de passagem. Porque as árvores têm raiz plantada no planeta e nós estamos de passagem. E as pedras são eternas e nós estamos de passagem. Mas não foi apenas Sartre, também um poema que me fascina, do poeta paulista Menotti Del Picchia, a respeito de Juca Mulato. É o nome do livro. Um amor absurdo, ele amava a filha da patroa, era um escravo, então ele quer fugir. E o poema diz o seguinte, Juca Mulato, não faça isso. Não fuja, que onde estejam teus pés, eu estarei contigo, a terra falando. Não fuja que eu te sigo. Onde estejam teus pés, eu estarei contigo. Tudo é nada ilusão, por sobre toda a esfera, uma cova que se abre, meu ventre que espera. Nele é uma noite escura e limitada, e nele o mesmo sono, e nela o mesmo nada. Mas no meio do poema ele diz o seguinte, Carlos, na terra natal, a própria dor dói menos. Por isso você acolher estrangeiro é um ato de uma grandiosidade fascinante. Eu vou te agradecer. Esse homem viajou de Roraima hoje para vir aqui em São Paulo, com várias horas de voo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho. Senhores internautas, os senhores acabam de assistir, portanto, a reprise de um dos grandes programas do nosso Vamos Falar do Brasil. Agora uma mensagem para todos nós que estamos reclusos. O homem na sua caminhada tem duas sentenças a cumprir na vida. A primeira delas, imposta por Deus, no Gênesis, é o trabalho. Um suor de teu rosto ganharás o teu pão. É uma sentença tão benéfica que nós queremos trabalhar e não conseguimos, por causa do coronavírus. Aí vem o cumprimento da outra sentença, que é a reclusão, que é também abençoada. Porque nós vivemos em casa, com nossas famílias, mulheres, esposas e filhos, para salvar o país desta terrível doença que invadiu a humanidade toda. Mas os senhores já perceberam que tudo que é mais gostoso na vida é de graça? É o mar, é a praia, é a montanha, são as férias, são a família, a pesca em nossos rios. É tudo de graça. Portanto, vamos ficar em casa. É tão gostoso e não custa nada. Muito obrigado.